Olá, Dr. Fernando Freitas aqui para apresentar a você esse material que eu desenvolvi para que as pessoas aprendam cada vez mais sobre traços de caráter, que são as cartas do corpo consciência. E, além do aprendizado em si, é possível utilizar para ajudar a fazer leituras de caráter do cliente e também treinar você com todo esse conhecimento. Bom, esse material ele vem nessa caixa aqui e vem com os 5 traços de caráter. Cada uma desses traços de caráter tem 21 lâminas com um conteúdo aqui dentro para falar das características desses traços de caráter. Então, cada um dos traços de caráter tem 21 lâminas com temas diversos para que você, como profissional, compreenda cada vez mais e tenha o conhecimento dos traços de caráter. E aí, como é que utiliza isso? Bom, aqui dentro, junto com as cartas, também vem uma bula do remédio, né? Como se utiliza, então tá aqui, como utilizar. E eu dou uma série de sugestões para que você possa aproveitar ao máximo possível todo esse conteúdo. Então, por exemplo, uma das formas para você aproveitar esse material, você pode misturar todas essas cartas, então imagina tudo misturado, e depois, com essa parte para cima, sem saber qual é o traço de caráter, aí você vai vendo as cartas e vai distribuindo em 5 montes. Fala, esse aqui deve ser do esquizoide, esse aqui é o rígido, esse é o oral, o masoquista, o psicopata. E aí você, avaliando cada um desses temas, você vai fazer 5 montes. E depois você vira os montes para cima e vê se realmente você acertou os traços de caráter. E aquele que você não acertou, sugiro que você estude mais e veja com mais cuidado esse tema. Isso vai ajudar você a se tornar um profissional cada vez com mais expertise na análise do caráter. Porque tem alguns detalhes que muitas vezes confundem muito. E isso é importante para que você conheça cada vez mais como os caráteres funcionam, tá? Então isso aqui para aprendizado pessoal, por exemplo, ou então você pede para uma pessoa ler o que tem o conteúdo e você vai dizer o que você acha que é o traço de caráter. Ela mesma pode colocar na pilha ou então dizer para você, né? Vai, acertou e mostra assim, eia, pode ser até um tipo de um quiz que você pode fazer. Ao invés de você ficar fazendo joguinho de computador, de repente você faz um joguinho aqui para aprofundar o seu conhecimento de traços de caráter. E aí, vamos entender como é possível trabalhar em relação a algum tema específico? Então aqui, neste caso, ó, eu peguei aqui, ó, vamos misturar tudo isso aqui. Esse tema que eu coloquei aqui para o cliente é sobre dinheiro. E aí eu posso chegar e colocar aqui, ó, para que o cliente observe qual é a dinâmica em relação ao dinheiro que ele olha e fala assim, nossa, aí é um grau de pontuação, presta atenção, grau de pontuação, por exemplo, muito evidente, 5 pontos. Evidente, isso é evidente na minha vida, 4. Isso está presente na minha vida, 3. Um pouco. 2. É muito raro. 1. Não tem nada disso. Ok. E aí, o cliente vai avaliar cada uma dessas cartas em relação ao dinheiro e vai posicionar. Então, ele pode posicionar aqui com esse grau de importância. Se é muito evidente, eu ponho aqui. Esse aqui é muito evidente. Esse aqui é raro, pronto. Esse aqui é presente, de repente eu ponho aqui. Esse aqui também, é pouco, é raro, põe aqui. Não, esse aqui é evidente, pronto. O que eu tenho aqui? Então, posso ter aqui um grau de importância. Então, esse aqui é muito evidente,
evidente, isso aqui é presente. Pouco não teve nenhum, isso aqui é raro. Pronto. Para que serve isso? Quando você faz uma dinâmica desse tipo, ele viu o tema, a relação que ele tem com o dinheiro, ele colocou muito evidente aqui. O que você faz? O que é muito evidente, você faz uma tabela e coloca aqui, ó. Isso aqui é muito evidente, ó. Tem 5 pontos de rigidez em relação ao rígido. Tem 4 pontos em relação ao masoquismo. Aqui, o oral, 3 pontos. E aqui, o esquizoide e o psicopata, 1 ponto. Então, se você coloca num gráfico isso aqui, você vai observar, por exemplo, a relação do dinheiro em relação a este tema específico o que é muito evidente é a rigidez, masoquismo, você pode colocar num gráfico. Então, aqui 5 pontos, 4, 3 e 1. E aqui você está observando uma proporção e qual é o traço de caráter que está mais presente, mais evidente na vida dessa pessoa. Isso em relação a esse tema. Aí você pode fazer por vários outros temas. Por exemplo, em relação a amor, em relação às necessidades do indivíduo, em relação a doenças, em relação às falhas e à emoção de fundo, em relação às frases típicas que a pessoa fala, ao tipo de narcisismo, que cada traço de caráter tem o seu narcisismo, a relação com o outro, que promove no outro, e aqui o fluxo de energia, campo de energia, localização, casamento, e assim vai. Tem uma série de temas específicos que você pode trabalhar com o cliente. Então, você pode fazer a avaliação com temas afins. Por exemplo, coloquei profissão e dinheiro. Eu posso colocar amor, sexualidade, casamento. Então, eu posso utilizar vários temas e aqui eu posso fazer uma análise funcional interna. A análise funcional interna são as informações que saem do cliente, como ele se vê, tá? Então, aqui nós fizemos anteriormente esse esquema do que é muito evidente, evidente dentro do que o cliente vê. Mas eu posso fazer também, utilizando essas cartas, para fazer uma análise externa, é passiva externa. Como? Eu posso olhar para a energia, para a forma como o cliente sente, pensa e age, conforme você observa ele falando, como é que ele se expressa, o quanto ele sente, pensa e age, quanto de energia ele tem, como é que é o fluxo, a carga, a localização, isso você está vendo o cliente. E também detalhes do corpo, da forma, da atitude corporal. Quando você avalia o cliente olhando para tudo isso, você também pode fazer o mesmo esquema. O que é muito evidente nesse cliente? Nesse cliente aqui, de repente, isto aqui é muito evidente. O que é isso? Esquizoidia. De repente, a oralidade é presente. A psicopatia é pouco, é raro, pouco. Aqui é raro. Aqui até tem também. Então, o que eu tenho aqui? Muito evidente, 5 pontos. Para o oral, está 3 pontos. 2 pontos para o psicopata, 2 pontos para o rígido aqui, como pouco. E aqui é raro, um masoquista tem 1 ponto. Conclusão, você pode fazer um esquema e associando a pontuação conforme os temas afins que você está avaliando. Então, aqui no caso, você está fazendo uma avaliação externa. Então, você como um analista passivo externo, quer dizer, estou olhando de fora, eu observo essas características no cliente. Então, o que eu estou fazendo? Uma análise, eu posso colocar essa pontuação. Eu posso fazer também análise passiva interna, dependendo dos temas, eu vou observar também o quanto esse cliente, ele se vê dentro dessas dinâmicas. Então, estou vendo o mundo interno dele. E aí eu posso fazer uma avaliação externa. Eu posso fazer uma comparação daquilo que foi observado externamente com aquilo que foi observado internamente. Tudo isso aqui é material de trabalho com o cliente. E quando você já tiver todo esse conhecimento bem internalizado e souber como trabalhar com todas essas informações de caráter,
aí você pode passar para o terceiro nível de profissional, que é fazer uma análise funcional dinâmica. E aí esse conhecimento já está todo internalizado e você vai direto em busca dos traumas e trabalhar com as dinâmicas de trauma. E uma outra dinâmica interessante que também nas cartas existe o caminho da cura. Por quê? Porque nas cartas vão mostrando qual é o trauma, onde o trauma está localizado e mais do que isso também, caminho de cura, o que é que precisa ser trabalhado para o indivíduo tratar os traumas importantes da sua própria vida. Bom, essas são várias possibilidades que nós podemos ter para trabalhar com as cartas. Por exemplo, uma outra possibilidade é, eu vou pedir para o cliente fazer uma avaliação, por exemplo, dentro dessas dinâmicas de caráter, sobre o pai, sobre a mãe. O que eu estou fazendo? Estou vendo a avaliação do cliente e vendo características desse pai, dessa mãe, de filho, da esposa e assim por diante. Então, uma avaliação dele em relação às pessoas que ele convive. Não quer dizer que isso está certo, é como ele vê. Então, quais são as dinâmicas que eu posso ter em relação à história de vida, a história familiar dessa pessoa. Como eu também posso fazer uma outra coisa, por exemplo, para o seu pai, como é que ele te vê em relação a dinheiro? E aí, de repente, qual é a visão do pai, qual é a visão da mãe? E aí o que acontece? Mais informações que você pode trabalhar, tipo, qual é a visão que o outro tem de mim em relação a esse tema. Então tem a minha visão, tem a visão do outro e também vai ter a visão do profissional que está ali. Então são muitas formas de você poder trabalhar com essa grande quantidade de conhecimento que as cartas do caráter te mostram. E mais do que isso também, você pode trabalhar diante das dinâmicas de caráter, você também pode trabalhar naquilo que é funcional ou disfuncional. Então, por exemplo, o que é funcional? Características que são boas para mim. Então, olha, isso aqui te ajuda ou te atrapalha? O quanto isso te ajuda ou te atrapalha? O quanto isso é positivo ou negativo na sua vida? Então, quando você vai fazer uma análise do que é funcional e disfuncional, se você tiver uma boa expertise, você vai saber o que é funcional, é a qualidade do caráter. Então, assim, em relação a dinheiro, o que é que te ajuda, o que é que te atrapalha? O que falta você desenvolver aqui que te ajudaria muito? Então, eu vou ver se as características que esse cliente tem em relação a esses traços de caráter são funcionais ou não. Vou dar um exemplo. Então, por exemplo, imagina que ele colocou aqui uma dinâmica dentro do traço de caráter dele como dinheiro, que o lado esquizoide dele está aqui. Aí ele colocou o lado masoquista como raro, está pouco, muito pouco, raro. Só que aí fala assim, o que te ajuda e o que te atrapalha? Isso aqui me atrapalha demais, quer dizer, isso está presente. Só que isso atrapalha demais a minha dinâmica. Isto aqui é raro, mas é exatamente isso que eu procuro, porque isso aqui vai me ajudar demais. Conclusão, isso aqui é pouco, mas é funcional, preciso valorizar isso cada vez mais. E de repente, e trabalhar isso. E de repente aquilo que é bem evidente é disfuncional. Preciso trabalhar para que essas dinâmicas não atrapalhem tanto o indivíduo. Pode ser que um outro cliente seja exatamente o oposto. Dentro de um trabalho com o cliente, então, não é a questão de ser mais evidente ou menos evidente. Precisa ver se está funcional ou não. Se o cliente fala, olha, a minha relação com o dinheiro, esse aqui é excelente, isso aqui está ótimo, eu não quero mexer. Aliás, essa coisinha aqui é que me atrapalha. Então, conclusão, isso aqui é o disfuncional, preciso trabalhar com isso aqui, mas já está raro, já está... Esse aqui está bem evidente. Então, o fato de existir ou quanto de pontuação tem, vai fazer mais sentido, ganhar muito mais significado para você entender se isso é funcional, quer dizer, está sendo positivo na vida do cliente, ou se está sendo negativo. Então, isso aqui, bem evidente, é funcional? Perfeito. Vai que isso aqui que é bem evidente, isso aqui é disfuncional. Bom, você já sabe qual é o caminho de trabalho que esse material vai te oferecer.
Bom, as possibilidades aqui, sinceramente, são infinitas. Você pode utilizar esse material da melhor forma possível. Integre temas, você mesmo vá buscando conhecimento, vá se tornando cada vez mais independente até desse material, mas que esse material vai ser excelente para ajudar você a seguir essa escalada, ser um analista passivo externo, analista passivo interno e depois você se tornar um analista dinâmico com o material todo, aqui esse conhecimento internalizado. Isso vai ser fundamental para você na sua expertise como um analista corporal. Então, esse material está aqui para ajudar você a seguir para o seu grande objetivo. Afinal, que nível de profissional, que nível de analista corporal você é? Que nível de analista corporal você quer ser? Eu aqui, o Fernando Freitas, dentro do IBRAX, fazemos uma série de dinâmicas de cursos e desenvolvimento de material para ajudar você a avançar cada vez mais na sua jornada. E aí, você viu o potencial que tem todo esse conhecimento e como essa distribuição nos 5 traços de caráter, essas 21 lâminas com todo esse conteúdo que tem aqui, quanto isso vai poder te ajudar nessa escalada para você se tornar um analista corporal dinâmico, sabendo o que trabalhar, como trabalhar e para onde você deve trabalhar? Então, bem-vindo ou bem-vinda a essa jornada de escalada da análise corporal, da análise do caráter. Quer ser um excelente profissional? Então, esse material está disponível para você.